obra missionária é, como já foi aqui falado pelo pastor Roberto José, um trabalho que faz parte da natureza da igreja. Evangelizar é, entre outras atividades e ministérios, algo pertinente e comum à igreja. Não se entende, não se compreende, não se imagina uma igreja que não evangeliza, que não faz o trabalho missionário. E o trabalho missionário é realizado por cada um de nós, dentro da direção e dentro da vontade e do tempo de Deus na vida de cada um de nós. E nesse fazer a obra de Deus, nesse fazer missionário, nesse fazer evangelístico, nesse servir a Deus, existe uma grande necessidade, uma imensa necessidade na vida de cada um de nós. É a necessidade de discernir a voz de Deus em meio a tantas vozes. E também há a necessidade de interpretar a vontade de Deus para a nossa vida em meio a tantas interpretações. No capítulo 19 de Atos, no versículo 21, nós temos uma decisão do apóstolo Paulo registrada por Lucas, que escreveu Atos. E em Atos 19, 21, nós lemos: e cumpridas estas coisas, Paulo propôs, em espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Nós vamos encontrar depois deste relato de Lucas, no texto de Atos, alguns episódios onde este desejo de Paulo de ir a Jerusalém e depois a Roma, ser de alguma forma acompanhado de uma série de revelações, de profecias, acerca desta ida dele, ou desse desejo dele ir a Jerusalém. Por exemplo, em Atos capítulo 20, verso 22 em diante, ele se despedindo dos anciãos, dos presbíteros da igreja de Éfeso, diz o seguinte: e agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, ou em outras traduções, constrangido eu pelo Espírito, ou literalmente, atado ou preso eu pelo Espírito. Esse Espírito aqui fala não do Espírito Santo, observe que está com E minúsculo, mas certamente por algo que o Espírito já tinha proposto ao seu coração. Então, ligado, constrangido eu pelo Espírito, por aquilo que tenho convicção, é uma outra possibilidade de traduzir isso aqui. Vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão, agora ele vai citar o Espírito Santo, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. E aí Paulo continua dizendo: mas em nada, algo parecido com o que lemos agora há pouco, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E aí nós vemos, nesse caminhar, nesse andar de Paulo em direção àquilo que ele tinha convicção, que era a necessidade de estar em Jerusalém, de ir a Jerusalém, o Espírito começar a anunciar o que aguardava Paulo em Jerusalém. Uma predição daquilo que ele esperava.
Avançando ainda no livro de Atos, no capítulo de número 21, onde lemos, no capítulo 4, lemos no capítulo 21 a partir do verso 12, mas no capítulo 4 nós temos um outro episódio que envolve essa ideia e as possíveis consequências da ideia de Paulo e da convicção que Paulo tinha da necessidade de ir a Jerusalém. No versículo 4 nós lemos, Paulo chegando a Tiro, o grupo encontrou ali alguns discípulos, e o texto diz o seguinte: e achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, aqui Espírito está traduzido com letra maiúscula, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Nos textos anteriores, há apenas a informação de que em Jerusalém o esperava prisões, cadeias, tribulações. Daqui a um pouco nós vamos entender melhor esse verso 4. Na sequência do capítulo 21 de Atos, a partir do verso 10, nós lemos do 12 em diante, há uma narrativa. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Diz o verso 12 que lemos: e ouvindo nós isto, rogamo-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando o meu coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E diz o texto: e como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: faça-se a vontade de Deus. E diz a continuidade que daquele dia em diante, depois de alguns dias, eles partiram para Jerusalém. Eu falei no início que uma das grandes necessidades que temos na vida, no servir a Deus, é a necessidade de discernir entre muitas vozes, a voz do Espírito, a voz de Deus para a nossa vida. E a necessidade de discernir entre tantas interpretações, a real vontade de Deus para a nossa vida. Quem estava com a razão nessa questão toda que lemos? Porque de um lado está Paulo convicto no seu espírito da necessidade de ir a Jerusalém. E inclusive tendo conhecimento do que ele esperava lá. Por outro lado, aqueles que estão em seu redor interpretam, compreendem que o fato do Espírito predizer o que o aguardava em Jerusalém era um sinal de que ele não devia ir a Jerusalém. Uma leitura sobre esses textos passa até então aqui, talvez a ideia de uma obstinação de Paulo, e não de uma direção de Deus para a vida de Paulo, principalmente porque Atos 21 e 4, num primeiro momento, parece passar essa ideia. Porque nos outros textos que falam de revelação e profecia, há só a fala do Espírito falando o que o aguardava. Mas não há uma palavra diretiva do tipo, não vá. Atos 21 e 4, a princípio, passa essa ideia de que o Espírito Santo não falara a Paulo, talvez informando-lhe de que ele não deveria ir, porque, o verso 4, e achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Se os irmãos tiverem a oportunidade de se debruçar sobre diversas interpretações e comentários sobre esse texto do versículo 4, e já vamos saber o porquê disso. O sentido de que eles aqui
pelo Espírito ou movidos pelo Espírito não significa que o Espírito estava dizendo para Paulo não ir, mas sim que movidos ou pelo o conhecimento das informações acerca das tribulações que Paulo sofreria, ele não deveria ir. É o que cabe melhor essa interpretação aqui, inclusive no rodapé, na nota de rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal, o comentarista concorda com essa interpretação, movidos pelas informações que eles já tinham acerca de que o Espírito avisara das adversidades que ele enfrentaria. Eles pediram, movidos por uma série de possibilidades, afetividade, a necessidade de ter Paulo com ele, a preocupação com o bem-estar do apóstolo Paulo. Praticamente não há um só, há uma unanimidade aqui em todos os eventos de que os que estavam em torno de Paulo diziam: não vá, não vá, não vá. E Paulo dizia: eu vou, eu vou, eu vou. Todos estes em torno de Paulo eram sinceros, tinham sentimentos e preocupações sinceras e legítimas em relação a Paulo. Mas o que há em Paulo, que apesar de todos compreenderem o contrário, ele insiste em ir? Vai ser preso, eu vou. Vai apanhar, eu vou. Pode até morrer, eu vou. Tudo isso se dissipa. E tem uma coisa na vida que a gente aprende. E tem coisa na vida que a gente aprende e aprende da pior maneira possível. Aprende as duras penas, aprende sofrendo. Paulo tinha, pastor Roberto, autoridade sobre todos aqueles que estavam no grupo dele. E Paulo tinha autoridade sobre todos aqueles que estavam nas igrejas estabelecidas por ele. Então Paulo era a autoridade de Deus estabelecida sobre as igrejas e sobre a sua equipe missionária. O que fazer quando o chefe da equipe, o que fazer quando a autoridade diz eu vou, e a gente compreende e entende que não é para ele ir? O que fazer quando ele diz eu vou fazer, eu vou realizar, e a gente faz uma interpretação de que não é para ele rezar? O que fazer? Sabe o que a gente aprende? Deixa ele fazer. Não insiste com esse negócio. Mas pastor, vai dar errado. Meu irmão, eu vou fazer. Acabou, encerrou o assunto. Porque a gente pode não estar enxergando, a gente pode não estar entendendo, e a gente pode não estar percebendo o que só ele entende, percebe e compreende. É nesse sentido que lá no verso 14, parece que eles desistem e dizem: como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos. Então a receita é essa. Quando o pastor decide, mesmo que a gente entenda que não está certo, a receita é essa: nos aquietemos. Se aquiete e deixe ele com Deus. Onde é que esse negócio clareia? Clareia no capítulo 23, verso 11. Porque aqui Paulo está já em Jerusalém, preso. E lá em 23 e 11, diz a Bíblia: e na noite seguinte, Paulo preso, detido em Jerusalém, apresentou-se-lhe o Senhor e disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Eu estou nesse negócio, pode ir.
Em Atos 23:11, as convicções de Paulo são agora aqui expressas de forma muito claras, através da própria palavra de Jesus, que diz: importa, esse negócio tem a minha aprovação. Assim como você testificou aqui, você vai até Roma. Talvez não vai do jeito que pensou que iria, mas vai. E já estou concluindo. Diante de tantas vozes em relação à vontade de Deus para a nossa vida, precisamos discernir o que é voz de Deus, o que é voz do Espírito, ou que são apenas preocupações humanas. Precisamos discernir e compreender o que é a vontade de Deus e o que é aquilo que as pessoas pensam ser a vontade de Deus. E eu termino com um testemunho concreto. Alguma coisa disso eu falei antes de ir para a missão. Dias que antecederam a nossa ida para o campo missionário, eu ouvi muitas vozes. Eu ouvi muitas vozes aqui em Pernambuco, aqui em Abreu Lima, e eu ouvi muitas vozes fora do estado. Eu ouvi vozes de membros de igreja, eu ouvi vozes de companheiros de ministério, eu ouvi vozes de escritores da CPAD, eu ouvi vozes de conferencistas de escolas bíblicas, de obreiros e outros eventos, eu ouvi vozes de pastores presidentes. Uma das últimas vozes que eu ouvi de pastores presidentes foi de forma pública do pastor Sebastião Rodrigues, numa escola bíblica para obreiros em Cuiabá. E numa escola bíblica com 13.000 obreiros. E no final da escola bíblica, pastor, o pastor Sebastião Rodrigues, eu fiquei num aperto, como se diz. Ele falou para toda a assembleia: irmãos, nós vamos orar para o pastor Altair não ir. Ele até brincou assim, pastor, mas falando de microfone: eu vou ligar para Roberto. E no meu coração já disse: não adianta. Mas no meu coração, eu só ouvi respeitosamente, mas nada aqui, ó. Não adianta, eu vou. Mas e as agendas? Eu vou. E os livros? Eu vou. E os grandes auditórios? Eu vou. E a vice-presidência da igreja? Eu vou. Porque eu tinha convicção na alma. Mas você vai e vai perder. Mas eu vou. É da natureza humana preocupar-se com o bem-estar do outro. Mas nem sempre o melhor que a gente pensa para o outro é o melhor de Deus para o outro. Quando Deus colocar convicção no teu coração, na tua alma. E melhor ainda, quando o teu pastor se aliar com isso. Não importa a leitura ou a interpretação que façam, não importa as possibilidades de qualquer tipo de perda que há, se Deus colocou no teu coração convicção, vá! Em nome de Jesus.